Fiquem aí, vão entrando, enviem, curtam. Envia a live pro pessoal aí, que a gente vai falar um pouquinho sobre uns assuntos bem importantes aqui na live. Obrigada por aguardar. Acho que agora está ok. Sim, é importantíssimo mesmo, Brenda. A gente trouxe algumas perguntas para poder iniciar a nossa discussão. A primeira seria como você avalia o discurso da mídia sobre a Copa e a cultura árabe. Eu não entendi a pergunta. Como eu avalio sobre os jogos da Copa? O discurso da O mídia. discurso da mídia. Existiu vários tipos de discursos, né? Existiam discursos muito positivos, como existiu discursos, infelizmente, negativos, né? Em volta da questão da Copa ter sido no Catar. Primeiro, porque Catar é um país islâmico. Então, atacadas ali e não existe exceção. Lá a regra é a lei islâmica e tendo as mesmas leis, não mudou por causa de ninguém. Eu, como muçulmana, concordo com as regras que tinham e continuaram mesmo com a Copa sendo um evento mundialmente, né, conhecido por todos os tipos de culturas, né, mas o país é esse, a cultura do país é esse, foi aceito ser feito a Copa no Catar, então não tem muito o que discutir nesse ponto. O discurso da mídia, eu assisti vários canais onde alguns falavam muito bem e outros queriam pontuar coisas como a bebida alcoólica, por exemplo, dia alcoólica, e não sei o que, aquilo, como muitas pessoas achavam que as mulheres não poderiam participar, todo mundo viu que não é bem assim. Então, as mulheres participaram, e muitas eram mulheres nos estádios. Toda a questão da. O que mais que tinha, que era pauta, que as pessoas discutiram muito. O que mais que lembra aí, Vanessa? Vê se lembra de alguma coisa. Estou viajando em algum. No caso, a obrigatoriedade Ah, do rádio, geralmente as Catar não pessoas tem têm uma ideia errada. obrigatoriedade, né? No Catar não tem. As pessoas usam mais por respeito ao país em alguns lugares, em alguns pontos, mas não existe. No Catar, a mulher não precisa usar o hijab, mas sim tem que estar vestida adequadamente, vamos dizer assim, discretamente, sem muita roupa curta, decote, essas coisas. Mas o uso do hijab no Catar não há essa. Sim, a bebida alcoólica. Eu acho que eu não entendo. As bebidas alcoólicas seria proibido mesmo ou é só Não, a por bebida exagero? alcoólica no país, em público, é proibido. Existem alguns hotéis, alguns lugares onde é permitido no local que seja consumida a bebida alcoólica. Existem hotéis internacionais dentro do Catar onde as pessoas podem, existem alguns espaços bem exclusivos, mas no modo geral ela é proibida. Não foi só por causa da Copa do Mundo, ela é proibida lá porque não faz parte dos costumes islâmicos, é proibido pela religião, como lá rege a lei islâmica, então não era permitido, independente se a pessoa é muçulmana ou não. A outra pergunta que eu tenho é como você vive o islamismo aqui no Brasil? Porque aqui no Brasil, apesar de parecer, não tem bastante. A, a, outra, a outra convidada, ela explicou que apesar de não parecer, tem bastante, principalmente em São Paulo. Sendo que aqui no Rio de Janeiro a gente não encontra muito, porque nós somos um projeto do Rio de Janeiro. Eu gostaria de saber sobre você, como você vive o islamismo. Você quer dizer como é que as pessoas Islã, ou como eu consigo lidar com a minha religião num país ocidental, onde a maioria é cristã? Seria isso? Como você consegue lidar? Olha, Porque eu, seja um pouco complicado, né? as pessoas reconheceram muçulmana na rua com 27 anos. Até então, sabia que eu era árabe, por causa das características do rosto, nariz grande, etc. As pessoas conseguiam identificar a minha origem, né? Eu sou brasileira, mas meu pai é libanês, eu tenho origem árabe. Mas quando eu usei hijab, as pessoas começaram a identificar que eu sou muçulmana. E aí, quando eu usei mais ou menos, hoje eu tenho 39, faz uns 12 anos que eu uso hijab, e não foi fácil. Foi bem difícil. Até hoje é difícil. As pessoas ainda têm um preconceito muito grande.
As curiosidades é normal, que as pessoas perguntam por que o uso do hijab, por que a mulher precisa se cobrir, por que o cabelo, se o cabelo é sagrado. E essas perguntas assim curiosas que está tudo bem. O problema é quando começam a ligar a sua religião a alguns atos que não tem nada a ver com a religião por causa da mídia, né? Por culpa da mídia, por culpa do que aparece no jornal, por culpa do que aparece nas redes sociais hoje, né? Porque a gente tem muita internet hoje. Por isso. Mas está tudo bem até então. Então, por isso que a gente faz esse trabalho. Agora, eu, particularmente, nunca sofri algum tipo de preconceito muito grave. Eu. Nada assim que me levar a me alterar, algo assim. Eu, particularmente. Mas conheço muitas muçulmanas que o tempo todo estão sofrendo ataques, o tempo todo estão sofrendo preconceito, o tempo todo. Tem pessoas falando que vão tirar. Ah, não, para não falar que eu não sofri, foi uma vez no shopping com a minha filha, dois moleques queriam vir tirar. Eu falei, vou puxar seu hijab, vou puxar seu lenço, não sei o quê. Mas eram moleques, então por isso que a gente nem leva muito em conta, assim. Mas de pessoas adultas, mais estudadas, têm mais acesso a conteúdos mais inteligentes e tal, não, a gente não sofre ataques. Sofre a questão assim, como é que você aguenta? Se não sente calor, por que ainda vocês vivem nessa época? Hoje a gente vive no século XXI, eu não sei o que lá, essas coisas, entendeu? Ainda as pessoas não conseguem entender porque ainda a gente segue, as pessoas ainda seguem, acham que é oprimida, acham que o marido não deixa a mulher fazer nada. Não é culpa das pessoas no modo geral, sim do que é passado para elas, entendeu? Culturalmente, havia tradições antigas, e não era só no Oriente Médio, era em todo o mundo, onde a mulher era oprimida pelo homem, onde a mulher era proibida de estudar, onde a mulher era proibida de um monte de coisa, mas isso não é coisa, são coisas antigas que existiam em todo o mundo, não necessariamente só no Oriente Médio. Mas pela religião, isso reflete mais o machismo do que a religião. As pessoas não conseguem separar. Exatamente. Agora, como está demonstra a vestimenta, que a mulher é mais recatada, que a mulher tem algumas coisas, algumas práticas que ela faz que é mais aparente na mulher do que no homem, acho que a mulher é oprimida por isso, entendeu? E tanto que o homem e a mulher eles têm as mesmas obrigações religiosas, nenhum tem mais nem menos do outro. A diferença é que a vestimenta ela é feminina, não masculina. É uma vestimenta. Então a mulher usa o hijab, o homem usa o hijab. O homem usa, ele deve usar a roupa cobrir o corpo, usa short embaixo do joelho. Existem outros tipos de regras da vestimenta do homem. E a mulher inclui o Na verdade, na verdade a mulher ela utiliza por conta de ser um artefato da religião, não. Não entendi. Uma vestimenta da religião. A mulher, na realidade, ela utiliza porque ela escolheu essa religião, então ela vai utilizar, assim como outras religiões também têm os seus Não, rituais, mas os escolhas o próprias. hijab, ele é uma vestimenta religiosa, não é exclusividade do Estado. Maria, mãe de Jesus, usava. Qual o motivo que Maria usava o hijab? Por que Maria usava toda aquela túnica, vamos dizer assim, aquela vestimenta fechada? Porque era por Deus, era uma fé, era uma ordem de Deus. A mulher ser recatada, a mulher ser modéstia, é uma ordem de todas as religiões. A única diferença é que algumas religiões largaram isso mais para as igrejas, para os templos religiosos, só que as muçulmanas não. As muçulmanas têm isso, filosofia, como rotina, como faz parte da vida dela. Então, a vestimenta religiosa ela não serve só para os templos religiosos, porque Deus não está dentro do templo. Deus está em todos os lugares. Sua prática religiosa é para todos os momentos, não necessariamente só para aquele momento da adoração. Não só para você adorar a Deus naqueles 5 orações que a gente faz diariamente. A adoração a Deus é o tempo todo. E isso reflete também no feminismo, que o feminismo é a escolha da mulher. Ela tem liberdade de escolha e assim como ela também pode, ao mesmo tempo que ela tem a liberdade de escolher não ser recatada, ela também tem a liberdade de escolher ser recatada, religiosa. Aí é um assunto já paralelo da religião, né? Vamos dizer assim. É um assunto que já é mais da convivência em sociedade, já é mais das pessoas respeitarem a escolha do próximo.
A religião, ela é muito entre você e Deus, o que você faz, deixa de fazer dentro da sua religião, envolve você e Deus, certo? Eu, por exemplo, se eu uso hijab, eu não estou usando hijab para você, não estou usando hijab para ninguém, eu estou usando hijab para mim. Se eu faço oração, é para mim, não é nem para Deus, Deus não precisa da gente, a gente que precisa dele. As orações são nossas, a religião é nossa, a vestimenta recatada é nossa, é uma ordem que ele colocou ali, é o manual. A gente fala que o Corão é um manual de comportamento, né? O Corão está ali, todos os mandamentos estão ali. Como a Bíblia, por exemplo. Todos os mandamentos estão ali. Você vai seguir ou não seguir, porque a gente tem o livre-arbítrio. Só que a gente tem que entender que o livre-arbítrio não significa que você está certa. Escolher praticar o livre-arbítrio não significa que aquela prática está correta. Mas temos o direito do livre-arbítrio, entendeu? Na sua opinião, existe um estereotipo árabe? A mídia, ela com certeza meio que impõe esse estereotipo, né? Uma tipologia dos islâmicos. Você acredita que eu acho que as pessoas colocaram isso, né? Acho que as pessoas colocaram. As pessoas colocam em tudo, né? Na verdade, né? Elas colocam estereotipo em tudo. Na mulher, no homem. Como o homem deveria agir. Exatamente. Né? As pessoas. Então, tudo assim, não é só sobre determinadas religiosas. Se você entra na rede social, você fala com uma pessoa, por exemplo, aqui no Brasil, né? Falar dentro do nosso meio. Aqui no Brasil, eu recebo mensagens assim no meu Instagram. Eu tô com um paquistanês, eu tô com um turco, árabe, eu tô conhecendo, eu não sei quem lá, mas será que eu caso? Gente, como é que eu vou saber? Só porque ele é muçulmano não significa que ele é uma pessoa boa. Não é porque ele é muçulmano, eu tenho que saber se ele for um verdadeiro muçulmano. Eu acho que tem uma pergunta aqui, considerando regiões, países, cidades, pode existir localidades que o nível de preconceito pode aumentar ou diminuir? Sim, sim. Olha, só para você ter uma ideia, Dandara, ideia, eu sofro mais preconceito no São Paulo capital, onde tem mais muçulmanos do que no interior de São Paulo. Eu me sinto muito mais exposta em São Paulo, e as pessoas têm mais esse contato com as muçulmanas, porque existe muito muçulmano em São Paulo, do que no interior de São Paulo, entendeu? Então, sim, dependendo da região que você está, realmente, dependendo da cidade, se for muito pequenininho, tem muito conhecimento, há regiões. Existe uma diferença de vertentes também, né, dos muçulmanos. Tem a vertente xiitas, sunitas. Será que tem como explicar um pouquinho a diferença? Eu escutei. Tem alguma diferença, no caso? Sobre as vertentes. Existe. Porque várias religiões têm várias vertentes. Tem. No Islã tem duas vertentes. Eu conheço só duas. São duas. Dentro das próprias vertentes existem pensamentos diferentes. Por exemplo, tem outros pensamentos. Mas, assim, no modo geral, não tem muita diferença. Na prática, por exemplo, das 5 orações, do jejum, do Hajj, que mais? As cinco orações, as práticas, os pilares são todos os mesmos, não muda a prática religiosa. Muda alguns pensamentos, por exemplo, para os xiitas, quem seria o sucessor do profeta? Para os sunitas, seria outro sucessor do profeta. É esse pensamento que diferencia uma vertente da outra. É mais nesse sentido, não no sentido da prática. A prática em si é igual. Oi? Tô falando. Meu marido, olha. Porque você está aqui e eu estou te respondendo. Sérgio. Pode falar. Esse conceito de islamofobia, você acredita que seja adequado? Pode falar de novo. O conceito de islamofobia, você acredita que seja adequado para nomear o preconceito contra eu acho que sim. Tem pessoas que têm realmente fobia. Eu já recebi, por exemplo, uma vez veio uma senhora, eu tenho uma loja, tenho um comércio, a gente tem contato com pessoas, e essa senhora
falou para uma funcionária minha, você não tem medo de trabalhar aqui? Então, é uma sensação de medo que as pessoas têm, receio dos muçulmanos, por causa da mídia, como eu falei para você. Infelizmente, é assim. Mas eu posso dizer que está melhorando? Tá melhorando, mas vai demorar. Vai demorar muito para que a gente alcance um nível de andar na rua sem ninguém mais te perguntar nada. Entendeu? Eu acredito que com a Copa também, muita gente também refletiu mais sobre isso. Você acabou que foi uma coisa boa. Mesmo com o lado negativo que as pessoas acharam, né? Colocaram um lado negativo, existiu muito lado positivo sobre isso. Agora, as pessoas acham que todo muçulmano é catarense. Todo muçulmano, você é do Catar, você é do Catar, você é do Catar. As pessoas, elas travam, né? Numa coisa e pronto. Então, todo mundo é catarense agora. Todo mundo é de Catar, todo mundo é de Catar, não sei o que. Mas é normal. As pessoas tendem a colocar tudo numa caixinha. Eu acho que tentam colocar... Se alguém tiver alguma pergunta... Tentam encaixar as coisas. Acho que não. Podem fazer perguntas. Se vocês quiserem que a gente responda aqui. Mas eu assim, não trocaria nada, por exemplo. Não trocaria minha religião por nada. Porque não é... Vai falar assim, mas claro, você é muçulmano, vai falar diferente? Não. É porque eu conheço a minha religião. Porque existe a questão, a gente fala assim, que eu sou evangélico, eu sou católico, mas não tenho conhecimento da própria religião. Pergunta sobre a religião, então a pessoa não tem esse conhecimento. O muçulmano ele tem a obrigatoriedade de saber sobre a religião dele. Tudo, 100%? Nunca. Nunca. A gente não é perfeito, não vai saber 100% tudo. A gente está vivo e aprendendo, né? Mas a gente fala que o Islã é prática. O Islã é o dia a dia. O Islã é quando você entra no lugar, como que você se comporta, quando você está conversando com alguém, como você se comporta. Não é só orar, jejuar e... Não é, religião em si não é só você orar e jejuar e usar uma roupa. Posso estar usando tudo isso aqui, parecendo que eu sou a pessoa mais religiosa da vida, mas por dentro só Deus sabe o que a gente tem, o que a gente pensa, o que a gente vive, o que passa na nossa cabeça, só está na mão de Deus. Entendeu? Eu posso falar, fazer uma romantizar para você a religião como se fosse a melhor coisa do mundo. Mas dentro de mim, quem sabe, é só Deus. É muito fácil estar falando para você, o Islã é lindo, o Islã é uma religião de misericórdia, o Islã é não sei o quê, que é vestimenta da mulher não sei o quê. Tudo isso não adianta nada. Você está falando, não está realmente sendo fiel com ela mesma. Então, isso é... Mais importante é respeitar. Respeito ao próximo. Respeitar a diferença e principalmente o próximo. Tem suas... A gente fala que o Islã, como qualquer outra religião, seus pecados são permitidos. Inclusive, é um dos pilares, né? Tem a doação aos mais necessitados como um dos pilares da religião. Tá? Ai, Cris, essa pergunta você tem que perguntar para eles, né? Eu acho que eles te responderem isso. Isso é algo pessoal entre eles, eu não consigo te responder por eles, não. Então, tirei o foco, tá vendo? O Islã, ele é inclusão. O que significa quando a gente fala inclusão? No Alcorão, fala do Torá, fala do Evangelho, né? Quando Deus coloca ali os livros celestiais dentro do livro sagrado, segue, significa que todos nós somos irmãos. Como existem pessoas que não têm religião? Tá bem. Como ser humano, não preciso concordar, mas devo respeitar. Não preciso falar assim, não, eu concordo com você só para me incluir naquele meiozinho, naquela rodinha. Não, não concordo, mas te respeito. Não, graças a Deus. Sabe por que eu nunca sofri isso? Porque eu sei me colocar, respeitar as regras dentro da minha religião. Então, não, muito pelo contrário, eu recebo muitos parabéns. Os líderes religiosos que me seguem, eles adoram, aliás, falar a verdade, eles gostam muito, me parabenizam, me ajudam. Por exemplo, eu tenho um centro islâmico em São Paulo, chamado Sala, eu tenho um arsenal de livros já. Eles me enviam livros direto e eles me ajudam. Isso é muito importante para as pessoas conhecerem e entender melhor.
o que elas não Não conhecem, às entendi. vezes, até para pagar isso. Isso é até muito importante, porque as pessoas passam a conhecer, passam a ter Eles acham, acesso, a entender melhor. eles acham importantíssimo o que eu faço. Eles acham muito legal quando eu iniciei. Porque, assim, dentro das redes sociais, existem muitas muçulmanas. Muitas. Hoje tem muitas famosas, muitas meninas conhecidas, etc., dentro do meio islâmico, que falam sobre o Islã, né? E o legal é que, assim, houve uma outra muçulmana, já outra vertente islâmica, para que as pessoas entendam a diferença entre uma e a outra, porque a maioria é sunita. Eu e a Fatuma, eu falo a Fatuma, e a Zeina, que você entrevistou, somos da parte xiita. Então, isso fez com que as pessoas entendessem a diferença entre as vertentes, porque as pessoas achavam que as vertentes têm briga, que eles não se dão bem, que são inimigos um do outro, que não sei o que lá. Que não sei o que. E não existe isso. Quem traz divergência e essa inimizade são as pessoas com a gente. Oi, Mariam, sugerir. A Mariam sugeriria para escolas. Nossa, essa pergunta é muito interessante. Vou te responder já. De 12 anos. Eu tenho 3 filhos, então eu já fiz palestras nas escolas deles em várias classes de idades diferentes. Eu sugiro, e seria assim maravilhoso, que as universidades, e principalmente a escola, no ensino fundamental, para o ensino médio, incluíssem ensinos culturais de outros países, outras culturas, não necessariamente só dos muçulmanos. O Brasil é um país que inclui muita gente diferente, muitas culturas diferentes, muitas etnias, muito tudo. Então, eu acho que as escolas deveriam ter como parte das aulas, não é o livro de história que eles tiram, fazem aula de história que está ali, não. Eram aulas culturais mesmo, onde eles vão pegar pessoas de culturas de religiões diferentes, para que aquelas pessoas passem para essas crianças qual é a diferença de uma pessoa, de um jeito, estilo de vida de um para outro. Eu acho que isso seria ideal demais nas escolas aqui no Brasil. Mário, você tem amigos evangélicos como... Sim, eu moro no Brasil. A cidade que eu moro aqui, praticamente todo mundo é evangélico. Gostaria de deixar alguma palavra? Acho que não tem Olha, mais Vanessa, nenhuma pergunta. eu não, a única coisa que eu falo sempre quando eu finalizo os lives, eu falo para as pessoas entenderem, terem conhecimento. Se você não sabe sobre um assunto, pergunte para quem sabe e vá direto à fonte. Não procure em qualquer lugar. Não acredite em tudo que passa na televisão. Infelizmente, nos últimos tempos, aconteceu muitas situações onde surgiu muito a imagem do Islã, de alguns países, por exemplo, como o Irã. É, não vou abrir esse assunto aqui, mas sobre esse caso daquela moça, houve muita mentira, houve muita. É, passaram muita informação que é a favor de países e tal, que eu não vou também citar aqui. Então, perguntem para a fonte diretamente, vá até uma fonte, eu vou perguntar para pessoas que seguem tal coisa, eu vou saber daquela pessoa diretamente, porque tudo que eu passo aqui, quando eu passo no meu perfil, qualquer coisa que eu tenho dúvida, dentro da minha própria religião mesmo, eu não falo antes de eu tirar todas as minhas informações. Tem pessoas que perguntam para mim coisas que eu não sei responder, eu não vou responder. Eu vou lá perguntar, é verdade que aconteceu isso? Eu pergunto lá na fonte diretamente para ver qual é a origem dessa história, qual é a origem dessa notícia, por que que estão falando isso, por que que estão dizendo assim, porque envolve minha religião, envolve aquilo que eu sigo. Até eu ter certeza, aí sim eu respondo e falo sobre aquilo. Porque é muito fácil você pegar uma notícia, porque assim, acaba sendo hipócrita de certos perfis falarem sobre assuntos que porque eles viram na TV, quando você está na internet falando para não fazer isso. E isso aconteceu muito nos últimos tempos com essas notícias. Excelente conteúdo para discussão. Bom, né, Dandara? Na live anterior foi apontada a questão de alimentação em colégios públicos, onde regime integral, devido a restrições. Tem algumas experiências sobre esse assunto, porque, sim, meus filhos, sempre que eu vou... Essa pergunta é interessante. E se, aqui, por exemplo, eu falo que na escola que meus filhos estudam é uma escola católica, e tem nutricionista, etc e tal.
para você os cardápios, né, do que eles se alimentam na escola. E te deixam à vontade para que você restrinja, vamos dizer assim, fale que o seu filho pode ou não pode comer. Infelizmente, na prática, eu não vi isso, tá? Na prática, eu não vi, porque eles acabavam não comendo nada, porque tinha todas as alimentações, tinha algo que eles não poderiam comer. Então, na prática, eu não vi. Foi muito fácil na hora de fazer a matrícula, mas na prática não aconteceu. Só que tem muitas escolas que acontece. Já coloquei meus filhos em escolas onde eu falava, olha, eles não comem carne de porco e nem carne que não for abate islâmico. A gente não come carne fora de casa. Por quê? Porque não é abate islâmico. Só se o estabelecimento oferece o abate islâmico. Para o frango, para a carne de boi, a gente só come o abate islâmico. E nessas escolas, eles não são obrigados a comprar para você o abate islâmico, mas pelo menos eles incluem para você, por exemplo, o queijo, os legumes, peixe, coisas que você pode ter acesso, os filhos podem ter acesso para se alimentar. Então, existem escolas que sim, eles respeitam, porque independente de eu ser muçulmana ou não, pessoas são alérgicas. Tem gente que tem alergia de carne, de frango, de peixe, de um monte de coisa. Então, as escolas, quando elas querem oferecer a merenda, já que eles estão oferecendo a merenda, eles precisam incluir todas as possibilidades ali. Tem pessoas que têm problema com lactose, tem pessoas que têm diabetes, que têm um monte de coisa. Então, se a escola oferece para você a possibilidade da merenda, tem que incluir tudo isso dentro de um cardápio. Então, isso acontece... Até por escolha, né? Os veganos, vegetarianos. Veganos, vegetarianos, exatamente. Então, tudo que a gente... Eu, antigamente, quando eu entrava no restaurante, eu falava assim, então, eu não como carne por ser abate halal, hoje eu não faço mais isso. Hoje eu falo, eu sou vegana. Então as pessoas trazem tudo que é vegano, entendeu? Muito mais fácil, muito mais prático. E quando não tem vegano, é vegetariano ou peixe. É verdade. É mais fácil mesmo. Quem não vai questionar Não tem. tanto. Na verdade, até os veganos e os vegetarianos, eles questionam um pouco. Ainda tem, mas é menos. Tem um... Que é uma coisa que já está sendo mais aceitável. Um saquinho, alguns... Tá? E para não precisar ficar explicando muito, eu fui direto ao povo, falei, olha, sou alérgica a álcool, não posso de jeito nenhum, moço, não posso. Aí ele foi lá, conferiu, falou que lá tinha alimentação sem nenhum tipo de acesso a álcool. Eu falei, então, ok, muito mais fácil, tá bom, assunto, não precisa explicar muito, não. Sim, chama halal, Raquel. O abate islâmico chama halal. O abate islâmico, já que eu falei sobre isso para vocês entenderem, é feito o abate de uma forma que o animal não haja sofrimento ao animal. Mas que não tem coerência, mas você vai matar o animal e não sei o quê. Bom, Deus permitiu que os animais, que esses tipos de cão, vaca, boi, alguns animais pudessem ser usados como alimento, certo? A gente pudesse alimentar deles. Tá ok? Então, mas isso não significa que você não deve respeitar o animal durante o abate, para que ele não haja sofrimento a ele e que a carne dele se torne uma carne saudável. Então, é feito um corte, tirando o ritual islâmico que tem que ser feito, virado a Meca, etc., é feito um corte, uma faca bem afiada, um corte direto na jangular, para que o animal morra imediatamente. Sem nenhum tipo de não pode fazer isso aqui, não pode dar tiro, não pode fazer nada disso. É um corte direto na jangular, nessa veia jangular, e ele morre imediatamente. E é colocado de ponta cabeça para que ele sangre totalmente. Fora o ritual islâmico que tem que existir. E assim que é feito o coisa. Não pode quebrar pescoço de galinha, tem que fazer o mesmo corte também. Então, existem todas essas regras. São 15 regras, na realidade. Eu dei uma resumida aqui. São 15 regras. Precisa, por exemplo, o que é o abate halal? O frigorífico onde é feito o abate tem que ser higienizado, os funcionários não podem estar sofrendo nenhum tipo de abuso, não pode ter trabalho escravo. Existe um monte de regra para que se torne um abate halal. Por isso que tem produtos que não é nem de origem animal, que é escrito halal. Por quê? Porque o local onde foi produzido esse produto é um local que respeita as ordens islâmicas, que é sem sofrimento, sem abuso, não pode, o dinheiro tem que ser lícito. Como que foi tudo? Eles fazem todo um processo para ver essa pessoa que abriu esse frigorífico, de onde é o dinheiro dela? É um dinheiro lícito? Porque se for um dinheiro roubado, já não é halal mais. Exemplo, sabe? Então tem um monte de regrinhas para se tornar um abate halal. É verdade que nos conheceu? É verdade, infelizmente é assim. Infelizmente é assim.
Mas graças a pessoas como vocês querem aprender e passar para frente. Você vive em São Paulo? São Paulo, né? Interior de São Paulo. Sim. Seria muito interessante fazer essa discussão também sair da Não universidade. entendi. Né? Principalmente na universidade. Seria interessante também fazer essas discussões dentro das universidades, principalmente as formações de professores, até para saber lidar. Estou disposta, eu sempre me disponibilizo, eu sempre falo, olha, pode chamar, não custa nada, pode chamar, não tem problema nenhum. Por quê? Porque os jovens de hoje precisam saber mais do que as pessoas mais velhas. Porque quem é mais velho já foi, já está tudo bem para eles já estão mais. Mas os jovens que vão levar para frente, né? Então, eu falo que é muito, muito importante. Quando eu vou, para finalizar aqui um pouquinho, quando eu vou colocar meus filhos na escola, eu sempre ofereço a palestra. Para que as pessoas saibam lidar com as crianças, com os meus filhos. Então, eu sempre ofereço a palestra para as salas de aula. Vai ficar salva a live? Não sei, vai ficar salva a live? Iremos sim, vamos salvar e vamos também disponibilizar no YouTube. Tá sem som? Vocês estão. Tá todo mundo ouvindo, ninguém tá reclamando disso, não. Tá com som, tá? Estamos ouvindo perfeitamente. Ai, peraí. Imagina, não tem do que não. Quando vocês precisarem, é só chamar. Eu tô aqui sempre. Ai, gente, esses filtros aqui não tá ajudando muito, não. Quando precisar, é só chamar, tô disposta. Quando é falar de Islã, para desmistificar qualquer coisa, para defender aquilo que eu acredito, eu estou sempre disposta aqui. Estamos com o celular dela. O som da Vanessa tá cortando um pouquinho, mas dá para entender. É minha internet. E aí, Paula, tudo bem? E é isso, não tem muito assim, não é um bicho de sete cabeças, não é uma religião fora de órbita, não é a mesma coisa que qualquer outra religião, é diferente que a gente pratica no nosso dia a dia. Eu falo que a gente não leva isso só para os templos, a gente pratica em qualquer lugar, tanto que não tem obrigatoriedade nenhuma da gente precisa ter uma mesquita onde a gente mora para poder praticar a religião. Você pode praticar a sua religião onde você quiser. Esses conteúdos que você traz é muito importante mesmo, exatamente para as pessoas conhecerem um pouco a religião. Até porque é uma religião super rica de culturas, de detalhes, e que acaba se perdendo por causa dos estereotipos criados, né? Assim como qualquer outro tipo de cultura, outro tipo de religião que acaba sendo apagado por conta disso. Com certeza. O nome seria preconceito. Uma hora é um resumo total, assim, de alguns pontos só do que a gente vive mais. As pessoas não muçulmanas veem, né? Do que elas assistem, do que elas leem, do que ela. Então, uma hora não dá para falar nada. Então... Não, é isso. Quanto mais eu pesquiso sobre a religião e a cultura árabe, mais coisa eu vou encontrando. Sempre os 5 pilares. Sempre tem por Ramadã. É uma cultura muito rica. A gente ora 5 vezes ao dia, por que a gente faz jejum uma vez por ano, por que precisa ter o zakat, que é a caridade, por que precisa fazer a peregrinação a Meca uma vez na vida. Tudo tem um porquê, nada são práticas que você faz apenas porque está ali, porque, minha religião manda, então eu vou fazer. Não, Deus falou para fazer, vou fazer. Não, tudo precisa ter uma explicação. Deus deixou tudo claro, por que de cada prática religiosa. É muito fácil você... Mamãe, por que tem que rezar tudo disso? Porque Deus mandou. Mas por quê? Ele vai falar, por que Deus mandou? Mãe, eu sei, porque Deus mandou. Então, não, tudo precisa ser explicado, falado, colocado em prática, para que as pessoas entendam, porque se não colocar em prática, você não vai entender por que você está fazendo. Então, tudo isso é muito importante. Então, tudo no Islã, em qualquer religião é assim, mas eu falo do Islã porque, no caso, é a minha religião. Tudo no Islã tem um porquê. Tudo tem porquê do velho. Eu acho que a religião mais muito dedicada, assim, tem Isso mesmo. a Deus. Isso mesmo. O muçulmano, se você percebe, né, acompanhando outras muçulmanas, tudo que a gente faz pensando na religião, pensando em Deus. Por exemplo, se a gente vai comer, a gente fala de Deus. Se a gente vai vai ver alguém, por exemplo, que eu achei bonito, uma criança, um bebê, a gente sempre usa Mashallah, que Deus proteja. Sempre dessa forma, né? Sempre Deus está no nosso dialeto o dia inteiro. Dizendo assim, eu sou de família
muçulmana. Poderia falar sobre a peregrinação? O que pode acontecer, mas você pode pegar umas, se quiser, faz umas pautas de outros assuntos, para que não estenda muitas lives. Sim, com certeza. E como elas ficam salvas, fica chato uma live muito longa. As pessoas às vezes não continuam até o final, né? Sim, é Assim, verdade. muito A gente faz assim, com temas específicos, né? sobre a peregrinação. Esse seria mais um aqui de discussão sobre islamofobia mesmo. Para a gente não fugir muito do assunto. Seria o intuito, mas acaba as pessoas levantando outras questões. Até para a gente ver, ter uma ideia de como as pessoas têm curiosidade de conhecer. Segue a gente, Stefani. Assim, eu sempre estou falando sobre vários assuntos. Lá no meu destaque, tem muitos assuntos, vários assuntos no destaque. Eu acho que um dos destaques fala sobre a peregrinação também, mas qualquer coisa, me manda uma mensagem no direct, que também respondo vocês sobre essa pergunta. E a gente traz pautas diferentes. Agora que acabou o ano, estava muito corrido para mim, por causa do movimento aqui no Loja de Comércio, né? Então a gente estava às 10 da noite e tal. Agora as coisas vão ficando mais calmas, eu consigo fazer mais lives, trazer mais assuntos para vocês aqui e participar de lives também. Sofro de homofobia dentro da própria família. Camille, é isso? Semile. Infelizmente, por falta de informação. O que eu aconselho para isso, eu, como muçulmana? Não force. Não force que a pessoa acredite no que você acredite. Não force, não pegue a pessoa e fala, não, mas eu sou muçulmana. Não force. Tente na prática, no dia a dia do seu comportamento, mostrar para ela o que é Islã. Na prática, não bata a boca com a sua mãe, não bata a boca com o seu pai, não bata a boca com a sua tia. Eu não sei quem que é que te ataca na sua família, mas não bate boca. Não bate boca. Deixa. Uma hora aquela pessoa vai entender o que é ser uma boa muçulmana. Então, esse é o conselho que eu dou para todo mundo que fala a mesma coisa. O que eu faço com a minha família que não entende a minha religião? O que eu faço para que a minha família entenda que eu quero ser muçulmana? O que eu faço? Não faz nada. Não faz nada. Pratique a sua religião. Está convicta disso aí? Acredita no que você está seguindo? Tá ok. Siga a sua religião. Na prática, no dia a dia, você vai mostrando para essas pessoas o que é ser uma muçulmana. Não precisa fazer nada. Certo? Verinas, isso vem sim. É isso. Não tem muito assim... muito o que explicar sobre essa parte. Infelizmente, o mundo é preconceituoso sobre qualquer coisa. Tudo hoje em dia, infelizmente, tudo virou motivo de preconceito. Qualquer coisa que você vai falar é preconceito. Se você não sabe se comunicar com uma outra pessoa, a pessoa acha que você está tendo preconceito. Entendeu? Então, tudo hoje é assim. Se você vai falar com qualquer pessoa, nossa, falou isso, certeza que tem preconceito, certeza que não sei o quê. Hoje o mundo está assim. Então, hoje, não sei se as pessoas estão educadas demais, ou exageradas demais, ou não sei. Não sei, ou é militância demais. Não sei o que acontece hoje no mundo. Mas o mundo virou um mundo de preconceito. Maria, como foi que você... Estão perguntando se seu marido dá palestra. Não, meu marido, eu sou brasileira. Para quem não sabe, sou brasileira aqui no Brasil, nasci no Paraná. Meu pai é libanês, minha mãe minha brasileira de pai libanês com mãe brasileira. Minha avó era católica apostólica romana. Então, tenho diversidade dentro da minha família. E meu marido veio como imigrante há 20 anos atrás para trabalhar aqui no Brasil. Um pouquinho mais de 20 anos, faz 20 anos que eu estou casada, um pouquinho mais. E ele é parente de uma parente nossa, então acabamos se conhecendo dessa forma. Se conhecemos dessa forma. Acho que não tem mais nenhuma pergunta. Acho que a gente conseguiu, Eu acho né? que eu dei a pauta assim, um pouquinho resumidão, mas conseguimos. E eu quero agradecer muito o convite. Quando precisar também chama de novo, não tem problema. A gente marca, faz uma live sobre outro assunto. Estamos juntos sempre. Eu agradeço a oportunidade de abrir espaço para o espaço, isso é muito importante. Deixando a live salva para que outras pessoas possam ver. Porque não interessa quantos estão te assistindo agora, mas chegou para 12, para 6, essas outras pessoas vão falar para outras pessoas e assim vai. Muito obrigada por ter aceitado o convite, por essa discussão. Obrigada a você. Muito obrigada mesmo.
pessoal que segue a gente pode seguir a página da Nairã no Instagram para poder saber mais Muito sobre a rede obrigada, dela. Daniele. Daniela, é isso, né? Obrigada, Daniele. Vocês que não sei se todo. Deixaremos no YouTube. O Daniele faz parte do grupo de vocês? A Daniela é a coordenadora do projeto de Educação de Escolas Tá. Moradoras. Eu estou finalizando aqui. Coloca na água gelada. Só coloca na água. A Daniela Baixos, ela é... Perdão. A Daniela Baixos, ela é a coordenadora do projeto. Que legal. Então, eu espero que eu tenha trazido, né? Espero que eu tenha esclarecido alguma coisa. Caso não, também me mandem mensagem que eu tiro a dúvida, a gente faz outra. Ela esclareceu perfeitamente. Obrigada a vocês. Obrigada. Boa noite. Uma boa noite. Também. Aleikum salam. Tchau, tchau.